Vou reescrever este script para português europeu, PT-PT, com aproximadamente 20 minutos de duração, aplicando o sistema completo, linguagem para sênior português, instituições portuguesas onde fizer sentido, eliminação de brasileirismos, gerúndios e adicionando amplificadores culturais portugueses. Meus amigos, há um objeto que vocês colocam no vosso corpo todos os dias, sem questionar, sem pensar, sem sequer imaginar que pode estar a contribuir, em silêncio, para um dos problemas mais comuns e mais discretos que afetam os homens depois dos 60 anos. Não é um medicamento, não é um alimento, não é um hábito que aprenderam no médico. É algo que provavelmente colocaram esta manhã, antes de saírem da cama, antes do café, antes de pensarem em qualquer coisa relacionada com a vossa saúde. E o que torna isto ainda mais sério é que ninguém fala sobre o assunto. Nenhum médico menciona na consulta. Nenhuma análise deteta. Nenhuma embalagem avisa. O problema acontece devagar, de forma acumulada, invisível. Enquanto vocês seguem a vossa rotina normalmente, achando que estão a cuidar do corpo, porque fazem os exames, tomam os comprimidos certos, evitam o que precisam de evitar. Mas há uma peça do puzzle que quase todos os homens deixam de fora. E essa peça tem a ver com calor, com compressão e com circulação numa zona do corpo que depois dos 60 precisa de mais atenção do que nunca. A pergunta que poucos fazem é simples. O tipo de cuecas que vocês usam todos os dias pode estar a criar um ambiente interno que favorece a inflamação crônica da próstata? E se a resposta for sim, o que é que se faz a partir de hoje? Sou a doutora Natália Castro, e se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto. Porque o que vou explicar agora não é palpite, não é teoria alternativa, é fisiologia básica, que os médicos conhecem, mas que raramente traduzem de forma prática para o doente. E quando perceberem a cadeia completa, vão olhar para a vossa gaveta de roupa interior com olhos completamente diferentes. Vamos começar por aquilo que poucos médicos explicam na consulta de rotina. Porque leva tempo. Porque exige mais do que assinar um pedido de exame. A próstata é uma glândula pequena, do tamanho aproximado de uma noz, localizada logo por baixo da bexiga, a envolver a uretra como se fosse um anel. Produz parte do líquido seminal e tem um papel importante na saúde urinária e sexual masculina. Mas há uma característica anatômica que raramente é mencionada e que muda tudo aquilo que vão perceber a partir daqui. A próstata não tem ventilação natural. É uma estrutura interna, profunda, densamente irrigada por vasos sanguíneos, rodeada por tecido muscular e conjuntivo. E por essa razão, é extraordinariamente sensível a duas coisas que ocorrem com frequência na região pélvica, nos homens que usam determinados tipos de roupa interior: o calor excessivo e a compressão prolongada. Antes de continuar, preciso que percebam por que é que estas duas coisas importam tanto. Porque sem perceberem este mecanismo, nenhum dos ajustes que vou mostrar vai fazer sentido completo. A temperatura escrotal e perineal, ou seja, a temperatura da zona entre as pernas, foi durante toda a evolução humana ligeiramente mais baixa do que a temperatura central do corpo. Este gradiente de temperatura não é acidental, é funcional. O organismo desenvolveu esta diferença porque ela é necessária à saúde dos tecidos da zona, incluindo a próstata e as estruturas à volta. Quando se mantém esta região continuamente aquecida, seja por roupa interior muito justa, seja por tecidos sintéticos que retêm o calor, seja pela combinação de cuecas apertadas com calças justas durante horas seguidas, quebra-se este equilíbrio térmico. E o que acontece quando a temperatura sobe e se mantém elevada nesta zona? O fluxo sanguíneo local altera-se. A microcirculação, que é a rede de capilares minúsculos responsável por nutrir e oxigenar os tecidos internos da região pélvica, começa a funcionar de forma menos eficaz. E quando a microcirculação da zona prostática fica comprometida cronicamente, o tecido entra num estado inflamatório de baixo grau. Um estado que pode persistir durante meses ou anos sem causar dor evidente, sem aparecer nas análises ao sangue, sem qualquer sinal visível, mas que vai criando, dentro do corpo,
as condições que favorecem o crescimento da próstata e a inflamação crônica. Isto tem nome clínico. Chama-se prostatite crônica não bacteriana e é a forma mais comum de prostatite em homens com mais de 50 anos. A maioria dos casos nunca tem uma causa óbvia identificada, porque ninguém perguntou que tipo de cuecas é que o doente usava. Mas há o outro lado dessa história, o lado da compressão. E é aqui que muitos homens se enganam sem saber. O nervo pudendo é um dos nervos mais importantes da região pélvica masculina. É responsável pela sensibilidade e pela função motora de toda a zona perineal. Inclui a próstata, o pavimento pélvico e os órgãos eréteis. Este nervo passa por um canal estreito, chamado canal de Alcock, na lateral interna do osso ísquio, na base do períneo. Quando se usa uma cueca muito justa, sobretudo modelos de boxer curto, com elásticos largos na coxa, ou cuecas slip com costuras que comprimem a virilha, cria-se uma pressão mecânica constante sobre essa zona. Não é uma pressão aguda, não é uma dor imediata. É uma pressão suave, contínua, que se vai acumulando hora após hora, dia após dia. E essa compressão crônica sobre o nervo pudendo interfere diretamente com a regulação nervosa da circulação prostática. Menos sinal nervoso adequado significa menos controle sobre o fluxo de sangue local, o que agrava exatamente o problema térmico que acabei de descrever. É um ciclo. Mais calor, mais compressão nervosa crônica, mais microcirculação comprometida, mais inflamação no tecido, mais crescimento da próstata. E o homem vai ao médico, recebe o diagnóstico de próstata aumentada, sai com a receita do comprimido, volta para casa, veste as mesmas cuecas de sempre e repete o ciclo na manhã seguinte. Digam-me nos comentários se já sabiam que isto estava ligado. Comentem só com um sim ou um não, porque quero perceber quantos homens, dos que veem este canal, passaram um ano sem ouvir essa explicação. Agora preciso de vos fazer uma pergunta direta. Sabem qual é o tecido mais sensível ao ambiente hormonal do organismo masculino depois dos 60? É exatamente o tecido prostático. A próstata tem receptores muito sensíveis aos androgênios, sobretudo a dihidrotestosterona, que é a forma ativa da testosterona dentro das células. E sabem o que acelera a conversão da testosterona em dihidrotestosterona? A inflamação local. Quando o tecido prostático está cronicamente inflamado, a atividade da enzima 5-alfa-redutase, que é a que faz essa conversão, aumenta. Mais dihidrotestosterona quer dizer mais estímulo ao crescimento celular da próstata. Quer dizer hiperplasia. Quer dizer aquilo a que os médicos chamam HBP, hiperplasia benigna da próstata. O crescimento que provoca dificuldade em urinar, jato fraco, sensação de bexiga cheia, levantarem-se várias vezes durante a noite para ir à casa de banho. E os medicamentos mais usados para tratar isto, os inibidores da 5-alfa-redutase, funcionam exatamente a bloquear essa enzima. Mas e se parte do estímulo inflamatório, que acelera essa enzima, vier de um fator mecânico e térmico crônico, que nenhum medicamento remove, porque ele volta todas as manhãs, quando se abre a gaveta e se pegam nas cuecas do costume? Daqui a pouco, vou dar-vos o protocolo completo de como ajustar isto. Mas antes, preciso que percebam mais uma camada deste problema, porque é a que mais surpreende os homens, quando explicada com clareza. Existe uma condição chamada congestão venosa pélvica. Acontece quando o retorno venoso da região pélvica está comprometido, ou seja, quando o sangue que entra na zona não sai com a mesma eficácia com que entrou. O resultado é uma acumulação de pressão venosa nos tecidos da pelvis, próstata incluída. E um dos fatores que contribuem para esta congestão é exatamente a compressão mecânica prolongada da zona, pela roupa interior. Quando as veias da região inguinal e do períneo ficam parcialmente comprimidas durante horas seguidas, o retorno do sangue fica prejudicado. O tecido prostático, que é altamente vascularizado, fica num ambiente de pressão venosa elevada. E a pressão venosa cronicamente elevada no tecido prostático é um dos fatores que contribuem para o inchaço, para a sensação de pressão no períneo, para aquela dor difusa nas costas, mais embaixo, que muitos homens atribuem a um problema da coluna, sem imaginarem que a origem pode estar uns centímetros mais à frente. Isto explica por que é que alguns homens sentem um alívio muito significativo dos sintomas prostáticos, simplesmente com mudanças na postura e na roupa interior, antes de qualquer medicamento. Não porque a mudança cure a próstata,
mas porque remove um fator agravante que estava a atuar em silêncio todo o tempo. Mas antes de vos dar o protocolo completo, preciso de mencionar uma coisa que considero fundamental para quem quer perceber o quadro completo da saúde masculina depois dos 60. Existe um guia médico para evitar os erros que prejudicam a próstata depois dos 60, disponível no comentário fixado por baixo deste vídeo. Menciono-o agora porque o que acabei de explicar sobre inflamação no tecido, compressão vascular e ambiente hormonal prostático liga-se diretamente aos erros documentados nesse guia. São fatores que atuam em conjunto, que se amplificam mutuamente. E perceber o quadro completo faz com que cada ajuste que fazem tenha um efeito muito maior do que se aplicado isoladamente. O guia está lá, sem custo. Basta procurarem no comentário fixado. Agora, quero mostrar-vos o que podem mudar de forma prática e imediata. E começo pelo mais direto. O tipo de tecido importa mais do que o modelo. Os homens que usam cuecas de tecidos sintéticos como o poliéster, o nylon ou o elastano em concentração elevada mantêm uma temperatura escrotal e perineal significativamente mais alta do que os homens que usam tecidos naturais, como o algodão ou o modal. Isto não é uma opinião, é medível com termômetro. O algodão permite trocas gasosas e de umidade que os sintéticos não permitem. O algodão não retém o calor da mesma forma. E num contexto de saúde prostática, esta diferença de temperatura, aparentemente pequena, mantida durante 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana, representa uma carga térmica acumulada sobre o tecido prostático que nenhum suplemento compensa. Por isso, o primeiro ajuste prático é simples. Se usam habitualmente cuecas sintéticas, troquem por algodão. Não precisa de ser caro, precisa de ser natural. O segundo ajuste é sobre o modelo. As cuecas muito justas, sobretudo aqueles modelos que comprimem a zona da virilha e do períneo, são mecanicamente problemáticas, pelas razões que já expliquei. O modelo boxer mais comprido, em algodão, com elástico confortável, sem costuras interiores que criem pontos de pressão, é o que oferece a melhor combinação. Boa cobertura, liberdade de circulação, ausência de compressão sobre o nervo pudendo e sobre as veias inguinal. Não estou a dizer que precisam de usar apenas um modelo para o resto da vida. Estou a dizer que para o uso diário prolongado, sobretudo em homens com mais de 60 anos, com qualquer historial de sintomas prostáticos ou urinários, o modelo importa. Sobretudo durante as horas mais longas do dia, quando estão sentados a trabalhar, a conduzir, a ver televisão. Porque é precisamente nessas posições estáticas que a compressão mecânica é maior e que o retorno venoso da pelvis fica mais comprometido. E aqui está o pormenor que a maioria das pessoas não tem em conta quando pensa neste ajuste. Não é só a cueca em si, é a combinação da cueca com a calça. Os homens que usam calças de ganga muito apertadas, por cima de cuecas já compressivas, criam uma camada dupla de pressão sobre a região pélvica. O tecido de fora aperta, o tecido de dentro aperta, e a zona entre as pernas passa horas num estado de compressão mecânica que nenhum tecido vascular deveria suportar, de forma crônica. Esta combinação, cueca justa mais calça apertada, é um dos padrões mais frequentes em homens que chegam à consulta com sintomas de prostatite crônica sem causa infecciosa identificada. E quando se dá orientação sobre este padrão, uma parte significativa dos doentes relata uma melhoria dos sintomas nas semanas seguintes, sem mais nenhuma intervenção. Mas há mais, porque este protocolo funciona melhor quando se removem também os outros obstáculos internos. E há um que poucos associam à saúde da próstata, mas que age diretamente contra tudo o que acabei de explicar: a estase pélvica por sedentarismo prolongado. Pensem no que acontece no vosso organismo quando ficam sentados durante 4, 5, 6 horas sem se levantarem. O fluxo venoso da pelvis vai diminuindo progressivamente. A musculatura do pavimento pélvico, que funciona como uma bomba auxiliar para o retorno venoso da zona, entra em estado de inatividade. A pressão venosa nos tecidos prostáticos aumenta. E este efeito, combinado com a compressão mecânica da roupa interior inadequada, cria um ambiente interno que nenhuma dieta corrige sozinha, porque o problema é mecânico e circulatório ao mesmo tempo. A solução aqui não exige ginásio. Exige apenas uma coisa muito simples:
que a maioria das pessoas sabe, mas não faz com consistência. Levantarem-se da cadeira. A cada 45 minutos a 1 hora sentados, levantem-se durante 2 ou 3 minutos. Caminhem até a cozinha, a casa de banho, deem uma volta curta. Este intervalo é suficiente para reativar o retorno venoso da pelvis, para descomprimir mecanicamente a zona prostática e para reativar a musculatura do pavimento pélvico. Não é um exercício, é uma interrupção da estase. E nos homens que aplicam este hábito de forma consistente, juntamente com a troca do tipo de cuecas, os relatos de melhoria nos sintomas urinários noturnos são recorrentes. Mas há um obstáculo ainda mais silencioso, que não aparece nas análises, que não tem nome num relatório clínico, mas que age diretamente contra a saúde prostática numa proporção enorme de homens com mais de 60. A alimentação inflamatória crônica. Prestem atenção a esta palavra, crônica. Não estou a falar de um dia de exagero. Estou a falar de um padrão alimentar que, mantido durante anos, eleva sistematicamente os marcadores inflamatórios do organismo, inclusivamente os que afetam diretamente o tecido prostático. Quando consomem regularmente alimentos ultraprocessados, enchidos, gorduras trans, álcool em excesso e poucos legumes frescos, estão a fornecer ao organismo um substrato inflamatório que o tecido prostático, já sob pressão mecânica e térmica crônica, não consegue compensar. A combinação é cumulativa. Inflamação sistêmica de origem alimentar mais inflamação local de origem mecânica e térmica é igual a um ambiente prostático sob estresse constante. E num tecido que já está a responder a sinais hormonais de crescimento depois dos 60, este estresse inflamatório adicional acelera o processo de hiperplasia, de uma forma que nenhum exame de rotina deteta nas fases iniciais. Não precisam de fazer uma dieta radical para mudar isto. Precisam de ajustes práticos. Reduzir os ultraprocessados. Aumentar o consumo de legumes, sobretudo os ricos em licopeno, como o tomate cozinhado, a goiaba e a melancia. O licopeno tem uma afinidade especial pelo tecido prostático. É captado de forma preferencial por essa glândula e demonstrou em estudos reduzir os marcadores de estresse oxidativo na próstata. E aqui é importante lembrar uma coisa. A nossa dieta mediterrânea, a dieta tradicional portuguesa, tem todos os ingredientes certos. O azeite virgem em vez de outros óleos, a sardinha, rica em ômega 3, o bacalhau cozido com legumes, a sopa ao jantar, que os nossos avós faziam todos os dias, a fruta da época, o peixe fresco, os legumes da horta. Tudo isto é naturalmente anti-inflamatório. Além disto, o zinco é um mineral com uma concentração especialmente elevada na próstata saudável. Alimentos como sementes de abóbora, ovos e carnes magras são fontes acessíveis, que contribuem para manter os níveis deste mineral. Estes ajustes alimentares, juntamente com a mudança no tipo de cuecas e com as pausas ativas, criam um ambiente prostático completamente diferente. Não são ações isoladas. São partes de uma estratégia que atua em 3 frentes em simultâneo: mecânica, térmica e inflamatória. Há ainda uma 4ª frente, que poucos médicos mencionam neste contexto. Não por descuido, mas porque é um tema sensível. Vou mencioná-la não como julgamento, mas como dado fisiológico objetivo: o sedentarismo completo do pavimento pélvico. A musculatura do pavimento pélvico, quando não é exercitada, atrofia progressivamente depois dos 50, 60 anos. E quando essa musculatura está enfraquecida, o suporte mecânico às estruturas pélvicas diminui. O controle sobre o fluxo venoso da zona piora. E o tecido prostático fica num ambiente com menos sustentação mecânica, o que agrava o quadro de congestão venosa que descrevi. Os exercícios de fortalecimento do pavimento pélvico, os mesmos que se conhecem como exercícios de Kegel, têm evidência documentada não apenas para a incontinência urinária, mas também para a melhoria dos sintomas de prostatite crônica e de hiperplasia benigna da próstata. São exercícios simples, não exigem equipamento, não exigem um sítio específico, podem ser feitos em qualquer posição. Contraem-se os músculos como se quisessem interromper o jato urinário. Mantêm-se contraídos durante 5 segundos. Relaxam por completo. Repetem-se 10 vezes.
2 ou 3 séries ao longo do dia são suficientes para, com prática regular, promover o fortalecimento progressivo da zona e melhorar o ambiente mecânico da próstata. Agora, o protocolo completo. Para que saiam daqui com algo concreto, com um plano para começarem a aplicar a partir de hoje. Primeiro ajuste. Examinem as vossas cuecas. Se a maioria é de tecido sintético, substituam, gradualmente, por modelos em algodão. Comecem pelos que usam nas horas mais longas do dia. Se tem modelos muito apertados, que comprimem a virilha e o períneo, considerem boxers compridos em algodão com elástico confortável. Segundo ajuste. Revejam a combinação de roupa interior com a calça. Nos dias em que vão passar muitas horas sentados, evitem a combinação de cueca apertada com calça de ganga justa. Terceiro ajuste. Implementem as pausas ativas. A cada 45 minutos a 1 hora sentados, levantem-se durante 2 ou 3 minutos. Criem um hábito simples. Um lembrete no telemóvel, uma régua no relógio. Tem um impacto real na circulação prostática ao longo do dia. Quarto ajuste. Incluam fontes de licopeno e de zinco na alimentação habitual. Tomate cozinhado com azeite, sementes de abóbora, melancia. São alimentos simples, acessíveis em qualquer mercearia ou no mercado local, que fornecem nutrientes com afinidade específica pelo tecido prostático. Quinto ajuste. Os exercícios do pavimento pélvico. 10 contrações de 5 segundos, 2 ou 3 vezes por dia. Podem fazer sentados, em pé, a ver televisão. Ninguém repara. Sexto ajuste. Se fumam, incluam a meta de redução gradual como parte deste processo. Cada cigarro gera radicais livres que prejudicam diretamente o endotélio vascular da microcirculação pélvica. Exatamente a estrutura que estão a tentar recuperar com todos os outros ajustes. É como tentarem recuperar o tecido com uma mão, enquanto o danificam com a outra. A biologia é clara neste ponto, e merece ser dita com honestidade. E sejam consistentes, não uma semana, pelo menos 21 dias, porque o organismo responde à repetição, não às pressas. Condições mantidas no tempo produzem resultados mantidos no tempo. Agora voltem à pergunta com que comecei este vídeo. O tipo de cuecas que usam todos os dias pode estar a danificar a vossa próstata lentamente? Se passaram este tempo todo a ver e reconheceram, em algum momento, o vosso próprio padrão, seja no tecido, seja no modelo, seja na combinação com a calça, seja nas horas que passam sentados sem pausa, isto não é motivo para pânico, é motivo para a ação. Porque o que faz a diferença não é o diagnóstico que já tem, é o que fazem, com a informação correta, a partir do momento em que a recebem. A próstata não é frágil, é responsiva, e quando se removem os fatores que criavam um ambiente desfavorável à volta dela, o tecido tem capacidade de responder, de forma positiva. Isto não é uma promessa de cura, é biologia documentada. O organismo tende para o equilíbrio, quando se criam as condições certas. Alguns homens notam mudanças logo na primeira semana. Uma redução nas idas à casa de banho durante a noite. Uma sensação de menos pressão no períneo. Uma melhoria no jato urinário. Outros precisam do ciclo completo de 3 semanas para que o efeito cumulativo se manifeste com clareza. O que todos relatam quando são consistentes é que algo muda. Uma sinalização que estava comprometida começa a normalizar-se, e com essa normalização regressa algo que homem nenhum quer perder, a sensação de controle sobre o próprio corpo, a certeza de que o organismo ainda responde, a confiança de que não é inevitável deteriorar. A nossa geração trabalhou toda a vida. Demos tudo pelos filhos, pelos netos, pela família. Agora é a nossa vez de cuidarmos do corpo que nos serviu durante tantos anos, para podermos estar presentes mais anos, para vermos os netos a crescer, para sermos motivo de orgulho da família. Não é um luxo, é uma forma de respeito por quem somos. Não vos peço que acreditem nas minhas palavras, peço que apliquem, que sejam consistentes durante 21 dias e que observem o que muda. Se este vídeo vos deu clareza sobre algo que estava obscuro, se sentiram que alguém finalmente explicou aquilo que pode estar a passar-se com o vosso corpo, sem alarmar, sem julgar e sem tentar vender uma solução milagrosa,
Partilhem com alguém que também esteja à procura destas respostas. Um amigo, um irmão, um pai, um colega que talvez ande há meses com os mesmos sintomas, sem perceber de onde é que isto vem. O silêncio não resolve. A informação correta, aplicada da forma correta, resolve. Se querem continuar a receber conteúdo médico claro, prático e honesto sobre saúde masculina depois dos 60, subscrevam o canal e ativem as notificações. Cada vídeo aqui é pensado para que tomem decisões informadas, não com medo, mas com a compreensão real do que se passa no vosso organismo. A vitalidade não desaparece com a idade, deteriora-se quando se instalam as condições erradas e recupera-se quando se restauram as condições certas. Cuidem do vosso corpo, respeitem os vossos ritmos. Sou a doutora Natália Castro. Tenham um dia com muita saúde!